Contratura capsular. Com certeza você já escutou falar isso em algum momento. Contratura capsular, o que é isto? Sempre que a gente coloca uma prótese de mama dentro do corpo, seja onde for, em cima do músculo, debaixo, onde vocês quiserem, sempre que nós colocamos, o corpo isola a prótese criando um tecido em volta dele. O tecido que se cria é uma cápsula, sim, que envolve a prótese completamente, porém em circunstâncias normais esta cápsula é muito fina. É apenas uma pequena película muito fina, lisa e de uma cor branca bem clarinha, sim, que deixa ver as estruturas que estão detrás dela. Realmente fina. Porém, esta cápsula ela é feita de células especializadas que se chamam cilíndricas. É um tipo de células que produzem líquido e reabsorvem líquido. E produzem líquido e reabsorvem líquido. Tem essa capacidade. Então, a cápsula ela sempre vai estar úmida por dentro. Assim, com uma pequena quantidade de líquido que está se produzindo e reabsorvendo o tempo todo. Isso daqui é o normal. Só que, por alguns motivos que eu vou te explicar mais adiante, estas cápsulas, em algumas pacientes, elas ficam mais grossas. Sim, já não são umas películas finas, sino são películas muito mais grossas, chegando ao ponto de ser, às vezes, tipo um papelão mesmo, uma coisa dura, muito desconfortável. E isso daqui se chama contratura capsular. Não chega a ser bem uma doença, é uma alteração benigna, isto não tem risco de malignidade, porém chata. Por quê? Porque não tem um tratamento clínico. Não tem um tratamento que não seja uma cirurgia. O que nós fazemos? A medicina, ela classifica a contratura capsular em 4 graus, que se chama classificação de Baker. Você vai ter grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1, todas as próteses colocadas têm uma contratura capsular grau 1, que é a formação da cápsula. Não dá problema nenhum. Sim, não se vê em estudos de imagem, não faz absolutamente nada, simplesmente ela existe. Grau 2 quer dizer que ela é um pouco mais grossa. Você não consegue senti-la, ninguém consegue saber, você palpa a mama, está tudo tranquilo. Porém, em certos estudos de imagem, sim, a pessoa que faz a ressonância magnética, por exemplo, consegue saber que a cápsula está mais grossa do esperado. E ela vai dar um laudo de contratura capsular grau 2, não tem problema nenhum. Isto daqui não traz uma alteração significativa. Já o grau 3 é uma contratura capsular com uma cápsula muito mais grossa, que qual é a característica deste grau? Que você consegue ver. Se você consegue saber que sua mama mudou, você consegue palpar que ela está mais dura, às vezes somente de um lado. Sim, e esta contratura capsular, ela já começa a te incomodar, porque ela já é visível e já é palpável. Porém, não tem muito problema, ela pode continuar um tempo indefinido. E a contratura capsular grau 4, é o grau mais alto, o que acontece? Tem a mesma deformidade do grau 3, ou às vezes um pouco menos, você às vezes consegue palpar, porém ela tem uma característica, você sente dor. Ela começa a doer, então ela já é realmente chata, ela já atrapalha seu dia a dia. Não sempre a grau 1 vai evoluir para um grau 2, e a grau 2 vai evoluir para um grau 3, e a 3 vai evoluir para um grau 4. Você pode ter uma contratura grau 2 o resto da sua vida sem problema nenhum. Você pode manter o grau 3 o resto da vida sem problema nenhum. Estes tipos de contraturas, principalmente a grau 3, que já atrapalha porque é uma deformidade que se vê, e a grau 4 que incomoda porque dói, se elas têm um só tratamento, qual que é a retirada dessa cápsula, onde pode ser feita somente a retirada da cápsula e trocar o silicone para colocar um novo, ou pode ser feita a retirada da cápsula e deixar você sem silicone, depende do que você queira. Por que isto acontece? Não é algo muito bem definido, mas tudo indica que existem vários fatores que fazem que você tenha mais risco a ter uma contratura. E tudo está muito relacionado com o tipo de prótese colocada, o local onde foram colocadas as próteses, sim, e o jeito que foi a manipulação das próteses durante a cirurgia. Sim, então, por exemplo, nós sabemos que as próteses colocadas acima do músculo têm um risco muito maior
de terem contratura capsular que as colocadas debaixo do músculo. Nós sabemos que as próteses lisas colocadas acima do músculo são as campeãs, sim, em contratura. Por N motivos que são um pouco bem mais técnicos, sim, são muito mais, têm um risco muito mais elevado que as próteses texturizadas, que são as mais comumente utilizadas. Se colocamos texturizadas debaixo do músculo, o risco cai ainda mais. Porém, se durante a cirurgia teve algum grau de contaminação, e contaminação eu não estou falando de sujeira, eu estou falando de uma simples encostar na pele, consegue levar bactérias que moram na pele, que não dão infecção, junto com a prótese, e elas criam um biofilme em volta que pode ser um dos causantes deste tipo de contratura. Sim, é por isso que nós sempre seguimos certas diretrizes, certas regras, e inclusive nós temos um vídeo aqui no YouTube dos 14 pontos da manipulação de mama que visam como objetivo, um dos objetivos principais é evitar este tipo de contraturas a longo prazo. E como a cápsula não é normal, ela também perde um pouco a capacidade de reabsorver aquele líquido. Imagine, só produz e termina e tem dificuldade para reabsorver. Então, tem uma série de coisas que vai deixando essa mama de um formato diferente e às vezes vai doendo. Então, lembrem, tratamento para estas contraturas, principalmente contratura grau 3 e grau 4, é a retirada da cápsula e normalmente uma nova colocação de próteses, por exemplo, passando da frente do músculo para trás ou mudando a marca da prótese ou a textura. São várias formas que a gente tem para tratar este tipo de contraturas. Não é doença, não tem nada de maligno aí, porém é uma coisa chata.